bem, vamos trazer então detalhes para os nossos ouvintes sobre um estudo que mostrou que, segundo os brasileiros, a Câmara Federal é a instituição mais corrupta do Brasil. As informações são parte de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto IPEC, é o antigo IBOP, né, sobre a percepção dos brasileiros em relação à corrupção nas instituições do país. Então foi um levantamento que ouviu 2.000 pessoas pela internet, encomendado pelo jornal O Globo. Conforme os dados, a Câmara dos Deputados, o Senado, os governos federal e estaduais são vistos pelos brasileiros como as instituições mais corruptas do país. Mas a Câmara ganha de lavada, viu, Riva? 76% dos entrevistados apontaram a Câmara dos Deputados como a instituição mais corrupta de todas. O Senado aparece em segundo lugar, classificado como um espaço onde tem muita corrupção para 70% das pessoas que responderam à pesquisa. Em seguida aparece o governo federal, mencionado por 64% dos entrevistados, quase empatado com os governos estaduais, que foram citados por 61% dos ouvidos. O Poder Judiciário foi avaliado como muito corrupto por quase metade dos entrevistados, 47%. Já as empresas privadas, falhou aqui, aparecem como bem avaliadas pelos participantes do estudo. As empresas privadas, essas aparecem bem na foto. Somente 24% dos entrevistados disseram perceber muita corrupção nesses ambientes. A pesquisa também indicou que o problema mais grave do Brasil é o desemprego, para 43%. A corrupção aparece em segundo lugar, com 36%, e as questões de saúde foram mencionadas por 33% dos entrevistados. Riva. O que me chama a atenção, Rafa, é que a corrupção, historicamente, ela é usada no Brasil, e ela existe no Brasil, sempre existiu, desde as capitanias hereditárias, desde que aqui chegamos e fomos corrompendo pessoas para conseguir coisas, para trocar, enfim. Sempre foi um problema crônico do nosso país. Sempre. Essa barganha, essa troca e tudo mais. Mas ela também é usada muitas vezes como uma espécie de cortina de fumaça. Se discute corrupção, 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 corrupção e outros problemas que o povo aponta como principais, como desemprego, como falta de saúde, como miséria, não são discutidos. Você fica em cima da corrupção, corrupção, corrupção. É que, de certa maneira, assim, você entende, né, que implicitamente o dinheiro que poderia melhorar tudo isso, né, acaba sendo desviado para o bolso de alguém que ficou muito rico. Mas a corrupção no Brasil, ela é sempre usada como discurso, Rafa. E de sim. prático você vê pouquíssima coisa, e quando vê, acabam. Porque nas últimas eleições foi a grande bandeira. Foi. E rendeu a muitos políticos que depois saíram dos seus cargos, né, por decisão da justiça em razão de corrupção. Como a gente viu, governadores. Sim, senadores, exato, deputados, todos lá que pregavam o discurso anticorrupção, todos sendo flagrados em situações bem complicadas. Teve governador que foi preso. Um governador que foi preso em operação, que dizia que ia ser o quê, né? O Vassourinha, o novo Vassourinha. Exato. Isso, a gente vai lembrar, o Jânio Quadros usava o Vassourinha para varrer a corrupção. A justificativa do Estado Novo, qual foi? O golpe do Estado Novo, a mesma coisa. A ditadura do Getúlio Vargas era para acabar com a corrupção, né? O tenentismo era para isso. Vamos limpar essa gente aí, vamos tirar daí, vamos... Sempre foi no Brasil. Teve o Collor, caçador de Marajás. O caçador de Marajás, que era um corrupto, que ia de Elba, a casa da Dinda, aquele inferno todo, com caixa 2 do PC Farias. Lembra? Sempre foi bandeira no Brasil, e a gente nunca trouxe solução para a corrupção. Nunca trouxemos no nosso país. Nunca. E a gente vê casos atualmente estourando também, um atrás do outro. Agora, onde estão? Onde se faz barganha? Fundão eleitoral, orçamento secreto. Orçamento secreto é a maior vergonha que a gente tem. Porque aí esses camaradas, aqueles 513 que estão lá, podem mandar esse dinheiro para onde quiserem, como quiserem, da forma que quiserem. E fica na mão de quem? Do presidente da Câmara. Esse dinheiro para fazer a distribuição. Verbas parlamentares obrigatórias. Como é que eles chamam? Emendas parlamentares. Num país sério, parlamentar não leva dinheiro para lugar nenhum, não, gente. Deputado não inaugura obra. Deputado faz lei e fiscaliza. Em países sérios, em democracias sérias. Mas a nossa, por essa gente, é levada na flauta. É levada na brincadeira.
Eles cumprem funções que não devem cumprir e as funções que têm que ser cumpridas são esquecidas. Lamentavelmente é assim. Eu não posso discordar da pesquisa e eu vou dizer por quê. Porque o meu sentimento é exatamente o mesmo. A turma que se acerta, para mim, está exatamente nessa instituição. É só a gente ver o que esse governo tentou fazer, Rafa. Tentou governar sem o Congresso Nacional, não tentou? Sem o Centrão? Sem o Centrão. O que teve que fazer? Teve que se abrir para o Centrão para poder governar. E aí, meu amigo, a barganha e minha amiga acontecem explicitamente na nossa cara. E a gente vê aberrações acontecendo como acontecem no nosso país. Durma-se com um barulho de carroças desse na nossa cabeça. Mas eu tenho exatamente a mesma percepção. Eu faço parte desses 76%. E quanta gente que já foi caçada por corrupção, 8 anos depois voltou, hein? E tá aí com cargo batendo no peito. Ou que não voltaram, podem voltar agora e são candidatos. Tiveram processos anulados, ou processos que acabaram parados na justiça. E aí a influência é óbvio, né? E eu colocaria logo depois ali essa escala. Governos e poder judiciário. Resumindo, Rafa, a nossa percepção das instituições, ela é péssima. Porque a gente não sente que elas cumprem o seu papel constitucional e o seu papel litúrgico e institucional. A gente sente que as instituições existem por elas e não para as pessoas. E elas deveriam existir para nós e não por si. 11h41. Deixa eu dar